Olá pessoal, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu quero agradecer o convite em participar do 2º Congresso Nacional de Paisagismo, abordando um tema que eu gosto muito, que é a técnica da compostagem. Nós paisagistas, jardinistas, os apaixonados pela natureza, devemos não somente nos preocupar com os tipos de plantas que nós vamos usar no nosso projeto, no nosso jardim, mas também devemos nos preocupar com a qualidade do solo. Afinal, para se ter um bom jardim, um duradouro jardim, é essencial termos um solo em boas condições, um solo com qualidade. A nutrição mineral é a forma como as plantas se alimentam e o seu crescimento envolve a caracterização dos elementos minerais que são essenciais presentes no solo. Assim, eu posso dizer em outras palavras que um solo ele é considerado fértil quando ele supre as necessidades físicas e químicas de uma planta, permitindo que ela se desenvolva adequadamente. A fertilidade de um solo ele é o resultado de 3 fatores, sendo conhecido como tripé da fertilidade, que são as características físicas. O solo ele precisa possuir uma estrutura física que permita reter a umidade, não pode ser um solo encharcado, e ele precisa ter uma boa aeração, principalmente ter uma boa aeração para as raízes. As características químicas, o solo ele deve conter os elementos químicos que a planta necessita, que são os elementos não minerais, aqueles retirados do ar ou da água, que é o caso do carbono, do hidrogênio, do oxigênio, os macronutrientes, que são aqueles elementos básicos necessários em maior volume às plantas, que é o caso do nitrogênio, do fósforo, do potássio, do cálcio, do magnésio e do enxofre, e os micronutrientes, aqueles que são requeridos em menores quantidades, mas que não são menos importantes, que é o caso do boro, do cloro, do cobre, do ferro, do manganês, do molibdênio, do cobalto, do níquel e do zinco. A terceira característica limitante quanto ao desenvolvimento das espécies vegetais é a acidez do solo. O pH dos solos é uma medida de acidez e de alcalinidade. Seu caráter ácido aumenta na medida que o pH do solo diminui, e o seu caráter básico ele é o inverso, ele diminui na medida que o pH do solo aumenta. A faixa de pH ideal dos solos é entre 6,5 e 7,5, que é o pH neutro. Por quê? Porque é nesta faixa que os nutrientes vão ficar mais disponíveis às plantas, vão ficar mais disponíveis na solução do solo. Os solos brasileiros são, em geral, solos ácidos e com baixa disponibilidade de nutrientes. Assim, a adubação orgânica ela pode melhorar a parte física do solo, como a textura, a permeabilidade, a aeração, a drenagem, a retenção de nutrientes, como também pode melhorar a sua parte química, a disponibilidade de nutrientes, dependendo, é claro, do tipo de material orgânico que eu vou utilizar. A palavra do momento é a reciclagem, o incentivo ao reaproveitamento dos materiais e, consequentemente, o seu pós-consumo. O aumento desenfreado populacional e, consequentemente, de consumo alteraram a geração de resíduos. Todos os descartes para a terra, para o ar, para a água devem urgentemente serem evitados. Dar, portanto, uma destinação sustentável ao que se considera-se lixo e transformá-lo em riqueza deve ser o desafio de qualquer gestão,
frente a esse colapso ambiental decorrente da deposição inadequada de resíduos. A técnica da compostagem é uma técnica simples de tratamento de resíduos sólidos orgânicos integrado num sistema de reciclagem de materiais. Os resíduos sólidos orgânicos, eles são resíduos de origem animal ou vegetal, sendo sua degradação dependente das suas características químicas relacionadas com a sua origem. Como exemplo desse tipo de resíduos, nós temos os restos de alimentos humanos, os restos de cultivos agrícolas, as sementes, resíduos de manutenção de espaços verdes, estercos de animais, entre outros. A compostagem, ela consiste na biodegradação, na decomposição de substratos orgânicos em pequenas, em média ou em grande escala, pela ação de diversos micro-organismos, diversos grupos de micro-organismos que vão transformar em um produto, um composto rico em nutrientes e que pode ser utilizado como um grande condicionador de solos, um condicionador de propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Além disso, pode fornecer também os nutrientes necessários às espécies vegetais. A compostagem é, portanto, um processo biológico que, sob condições controladas, vai transformar esse lixo orgânico em um adubo orgânico. Desta forma, o produto final da compostagem é esse composto, é um produto com grande utilidade no paisagismo, na agricultura e pode suprir com vantagens boa parte da demanda de produtos industrializados, substituindo, por exemplo, os adubos químicos, proporcionando uma redução nos custos de produção e dando um destino adequado a estes resíduos, sem afetar, é claro, adversamente os recursos do solo e do ambiente. Se ter uma compostagem com qualidade, temos que ter alguns cuidados. Para simplificar, eu irei abordar hoje 3 fatores importantes a serem controlados durante o processo. Primeiro, é a caracterização dos materiais iniciais. É um cuidado que nós devemos ter. Por quê? A degradação da matéria orgânica, ela vai ser otimizada caso a composição do material inicial, o material a compostar, apresente as necessidades de absorção dos micro-organismos. Logo, para a compostagem, devemos ter na mistura inicial 3 partes de materiais ricos em carbono, que são os materiais lenhosos, como as podas de jardins, as aparas de madeira, para uma parte de material rico em nitrogênio, os estercos e materiais vegetais verdes. O segundo fator é o teor de umidade na mistura. Isso é fundamental, porque a umidade garante a atividade microbiológica durante o processo. Isso porque todo nutriente necessário para o desenvolvimento celular dos micro-organismos é absorvido em meio aquoso. O terceiro fator é o arejamento. O arejamento da massa é fundamental. A aeração da massa da compostagem garante as necessidades de oxigênio aos micro-organismos e remove também o excesso de calor que é produzido a partir das diversas reações químicas que ocorrem durante o processo. As vantagens da compostagem são inúmeras. Vai melhorar a saúde do solo, aumenta a capacidade de infiltração da água, reduzindo a erosão, dificulta ou impede a germinação de sementes de plantas invasoras, ativa a vida do solo, a eliminação de patógenos em virtude das altas temperaturas que ocorrem, a economia de tratamentos de efluentes, redução de odor e é um processo ambientalmente seguro. Existem diversos sistemas de compostagem.
E hoje iremos abordar aqui o sistema de compostagem caseira, aquela que pode ser feita na sua residência, na residência do cliente, ou então em lugares onde se tem mais espaço, num sítio, numa chácara. Primeiramente, nós devemos separar num balde, num recipiente, os alimentos descartados na cozinha, aqueles alimentos que não vão ser utilizados na cozinha. Os restos de verduras, restos de legumes, cascas de frutas, cascas de ovos, borras de café, enfim, tudo que é descartado na cozinha e que seria destinado ao aterro ou ao lixão. É importante não colocar ossos inteiros, nenhum tipo de carne, excesso de gorduras, enfim, materiais que prejudiquem o processo ou que possam atrair vetores. Outra característica muito importante no processo é a dimensão das partículas dos materiais, sendo aquelas partículas menores aquelas que vão ser degradadas mais rapidamente. Assim, todo esse material que é separado na cozinha, as talas de verduras, as cascas de ovos, devem ser cortados manualmente em pequenos pedaços para facilitar o processo de decomposição. Então, coloca-se essa mistura numa composteira. Na residência, onde se tem pouco volume de resíduos, a composteira ela pode ser feita em casa mesmo, utilizando um balde com tampa, sendo que em cima, na tampa, tem que ter alguns furos para que haja ventilação e evite a falta de oxigênio, e pode-se ter um outro balde encaixado abaixo para que todo o lixiviado que escorre durante o processo seja armazenado. Na minha residência, por exemplo, eu utilizo essa composteira, que é uma composteira comprada, em que eu tenho 3 partes. Eu tenho a primeira parte, é onde eu vou armazenar os restos de alimentos. Então são os restos de legumes, as cascas de frutas, restos de comida, cascas de ovos, enfim, junto com resíduos de podas de jardim previamente cortados, misturados com algum tipo de esterco ou minhocas. Em casa, para facilitar, já que não temos nenhum tipo de esterco, é mais fácil usar as minhocas vermelhas californianas, as minhocas listradas, e fazer seu adubo pela vermicompostagem caseira. Depois de misturado tudo, eu molho um pouco essa mistura e cubro com uma camada de aproximadamente uns 10 centímetros de resíduos vegetais, como folhas secas, palhas e serragem. Aquele segundo balde é uma reserva, caso o primeiro balde não se complete a compostagem e eu precise de espaço para armazenar mais resíduos, eu inverto as posições e dou continuidade no balde, esse balde extra. O terceiro balde, com a torneira, é para a reserva do lixiviado, da água com nutrientes que vai escorrer ou que é produzida durante o processo. É importante frisar que em todos os vasos deve haver orifícios para que haja não só oxigenação, nesse caso da minha casa, tanto no primeiro quanto no segundo balde, para que haja oxigenação, e no caso do terceiro vaso, para que possa escorrer esse lixiviado. Ao final de 120 dias aproximadamente, essa massa inicial ela será degradada e transformada num composto escuro e de textura turfa, que é o que nós chamamos de composto orgânico, do adubo orgânico. O composto ele deve ser peneirado e em seguida utilizado, tanto na agricultura, no paisagismo, na recuperação de áreas degradadas, enfim, tem diversas utilidades para esse tipo de composto.
O lixiviado, aquela água que escorre durante o processo, também é um bom fertilizante líquido. Basta diluí-lo na proporção aproximadamente de 3:1, ou seja, 3 unidades de água para 1 de lixiviado, e também é utilizado como um fertilizante para as plantas. No caso de se fazer a compostagem num lugar onde se tem mais espaço, numa chácara ou num sítio, pode-se fazer essa compostagem em pátios abertos, em pilhas ou leiras. Coloca-se uma camada de aproximadamente 15 a 20 centímetros de material vegetal, palha, folha, previamente triturados, uma segunda camada com os resíduos domiciliares, misturados com os resíduos de podas de jardim, e uma terceira camada com aproximadamente uns 5 centímetros de esterco animal, de galinha, bovino, enfim, o que tiver na região. Terminada essa etapa, a leira deve ser regada e coberta com pó de serragem ou palhas. Em ambos os casos, é importante, uma vez por semana, revolver bem essa mistura, molhando, mas tendo cuidado de não encharcar, e cobrindo novamente com uma camada fina de palha ou folhas secas. Esta palhada em cima dos resíduos, ela é importante para preservar a umidade existente na mistura. A umidade essa que é fundamental para a continuidade do processo. Nessa foto eu tenho uma leira que eu fiz em cima de um pátio cimentado, porque tanto eu posso fazer diretamente no solo, como eu posso fazer em cima de uma área cimentada, e aqui tem toda a mistura e está coberta com serragem. Bom, é desta forma que a compostagem pode ser aplicada, com o objetivo de valorizar os resíduos orgânicos, valorizar estas sobras de alimentos que geramos diariamente e que são descartadas sistematicamente, transformando tudo isso num produto que tem valor de mercado, um produto que pode ser aplicado ao solo como fonte de matéria orgânica e nutrientes, reduzindo o desperdício e o seu confinamento. É isso aí. Espero que vocês percebam o quanto é simples essa técnica e se animem a pôr em prática essa técnica da compostagem. Afinal, mais de 50% do lixo domiciliar coletado, ele é de natureza orgânica. A matéria-prima nós já temos disponível, está na nossa frente. Então, é só começar. Precisamos sim mudar a nossa rotina, mudar o nosso hábito, substituir aquele gesto automático do sobrou, jogou fora, por atitudes mais conscientes, fazendo da compostagem parte da rotina familiar, parte da rotina da comunidade. Isso fará bem ao meio ambiente, à saúde, à paisagem, enfim, beneficiará todos nós. É nosso dever, portanto, nos preocupar em preservar o meio ambiente, para que possamos ter um planeta saudável e rico em recursos naturais. Esse é o grande desafio, esse é o nosso desafio. Agradeço a participação de todos vocês. Um grande abraço e muito obrigada.